Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje eu quero falar aí sobre a venda da SAF do Cruzeiro, né? O Ronaldo chega ao fim essa era do Ronaldo, passando aí para o Pedro Lourenço. Então a gente vai tentar repercutir aí um pouquinho de como foi essa venda, essa troca de direção ali no Cruzeiro, que repercutiu muito aí na imprensa. A gente viu desde o final de semana, né? Desde o sábado à tarde a gente começou a vir falando. E isso aí terminou na segunda-feira lá na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aí também, que isso ajuda muito no nosso trabalho. Bom, então a gente vai começar aqui falando aqui, relembrando aqui que dessa linha do tempo aí do que aconteceu nessa negociação aí da SAF do Cruzeiro. A gente viu no domingo, né, principalmente, né, as notícias, né, que começaram ali no sábado, e no domingo, né, de fato, elas começaram a tomar uma proporção maior, começou a se falar mais ali na imprensa, né, e grandes veículos também noticiando de que o Ronaldo na segunda-feira confirmaria a transferência da SAF para o Pedro Lourenço, né? O Pedro Lourenço é um empresário lá de Belo Horizonte, dono de uma rede de supermercados, né? Uma das maiores redes aí do país, e já havia em outro momento investido no Cruzeiro, né? Principalmente na questão das dívidas, logo quando o Ronaldo assumiu ali o Cruzeiro. Então ele já era um investidor e nesse momento agora chegou uma hora onde ele faria um acordo com o Ronaldo para que se tornasse o acionista majoritário ali na SAF do Cruzeiro, sendo, portanto, né, o novo dono dessa SAF aí do Cruzeiro. E aí no domingo a gente viu uma manifestação do presidente do América falando que realmente teve um contato, né, do Pedro Lourenço para levar o Alexandre Matos, que até então era o diretor de futebol do América, que seria então, né, o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Bom, na segunda-feira pela manhã, né, no dia 29, né, a gente teve ali no escritório lá do Pedro Lourenço, né, em Belo Horizonte, uma reunião, né, entre o Alexandre Matos e o Pedro Lourenço, né, e mais ou menos ali na hora do almoço, né, umas meio-dia, né, em primeira mão ali pela Rádio Itatiaia, a gente teve uma entrevista, né, do Pedro Lourenço confirmando, né, que de fato isso ia ocorrer, né, que na parte da tarde ele tinha marcado uma reunião com o Ronaldo na Toca da Raposa e o negócio seria confirmado. E aí na parte da manhã teve essa reunião com o Alexandre Matos confirmando como o novo diretor de futebol do Cruzeiro. E aí, essa reunião ocorreu na Toca da Raposa, e aí às 19 horas, mais ou menos ali, né, ao finalizar ali essa reunião, teve uma coletiva de imprensa, onde o Ronaldo falou, e também o Pedro Lourenço, explicando ali como seria essa transferência ali da SAF. Né? Eles não entraram muito em detalhes ali em algumas coisas, né, mas ali falaram de forma geral. Bom, então vamos começar aqui falando, né, a primeira coisa ali que a gente viu ali, o Ronaldo comentando, né, sobre esse momento, né, ele agradeceu muito e deixou bem claro ali que o objetivo dele era fazer isso, era em algum momento vender essa SAF, né, ele foi até questionado ali por uma jornalista, né, falando quando ele teve esse gatilho, né, de vender a SAF. Então, ele, segundo o Ronaldo, desde o início ele queria fazer isso, né? Ele estava ali já comprando, tentando ajudar o Cruzeiro para sair da situação ruim, mas que o objetivo dele era passar para frente isso, né? Não era manter essa SAF, né? E nessa reunião, né, o Ronaldo confirmou sua saída da SAF, né? E o diretor executivo, né, o Gabriel, né, também vai continuar, né, que foi o diretor que o Ronaldo levou, né, isso também ficou ali bem claro ali na SAF, né, tanto o Pedro Lourenço falou, né, isso, né, que vai mudar mais a questão do futebol e não vai mudar a questão da gestão ali do Cruzeiro, né, então o diretor executivo, né, o Gabriel, que foi quem trouxe ele foi a equipe do Ronaldo, vai ali continuar. Aí outra coisa também que eu achei interessante aqui nessa entrevista falar, né, que o Pedrinho, né, o Pedro Lourenço pediu
em relação às faixas, né, do Ronaldo, né? No domingo a gente teve esse jogo envolvendo Cruzeiro e Vitória lá no Mineirão e a gente teve uma faixa, na verdade 2 faixas ali, vamos chamar icônicas ali durante o jogo, né, que não são comuns ali. A gente teve uma faixa escrito "Obrigado, Pedrinho", né, e teve uma outra faixa escrito "Tchau, Ronaldo", né. Então o Pedro Lourenço destacou isso muito, falou que o Ronaldo é um grande ídolo, né, do futebol mundial, do Cruzeiro principalmente, né, e que não deveria se fazer isso, né, o que eu acredito é uma postura bem interessante mesmo, né, o Ronaldo é um grande ídolo aí do futebol brasileiro, né, e o que ele fez pelo Cruzeiro, né, de certa forma foi ajudar bastante, né, resgatou ali o Cruzeiro de um momento muito difícil. Aí, até nesse momento o Alexandre Matos fez uma intervenção na reunião, né, e colocou ali algo que eu achei muito interessante, porque na década de 90, né, o Cruzeiro vinha numa fase muito ruim, no início das décadas de 90, né, a gente teve ali na década de 80 uma hegemonia muito grande do Atlético, né, lá em Belo Horizonte. Eles tiveram até um pentacampeonato, né, como estão tendo aí agora, tiveram esse ano, né, foi o último pentacampeonato do Atlético. Então tinha uma rivalidade muito grande até com o Flamengo, né, foi nessa época que surgiu, era talvez os principais clubes aí do Brasil no momento, né, os principais times aí de futebol. E aí o Cruzeiro passava por uma fase difícil, né, no início da década de 90, até que surgiu o Ronaldo, né, o jogador Ronaldo, que fez vários gols, né, e ajudou o clube a conquistar ali, principalmente o Campeonato Mineiro, Supercopa dos Campeões da Libertadores, e teve um negócio, né, que na época foi o maior negócio, né, a maior negociação de jogador no futebol brasileiro, que foi a venda do Ronaldo para o PSV da Holanda, né? Então isso ajudou bastante o Cruzeiro ali, né? Teve um aporte financeiro muito interessante. E aí, em outro momento, né, quando o Cruzeiro estava falindo, o Ronaldo foi outro cara importante ali na história do Cruzeiro, que ajudou o time a não falir, a não quebrar realmente, né? Que a situação era realmente muito difícil. Então achei essa intervenção muito interessante lá, falando, né, da história aí do Ronaldo no Cruzeiro. Realmente é uma figura histórica quando a gente pensa aí no Cruzeiro. Bom, outro detalhe também que não foi revelado foi a questão dos valores, né? Então o Gabriel lá, o CEO lá, quando se perguntava sobre isso, ele já logo respondia, né? Então a questão dos valores da negociação não foram revelados, então tem um contrato de confidencialidade, né, entre as partes, entre o Ronaldo e o Pedro Lourenço, e isso não vai ser revelado, né? E aí o Ronaldo, né, para finalizar aqui, ele comentou, né, que foi um momento muito difícil para ele, né, que ele ficava muito tenso durante os jogos, né, e eu acredito que o Ronaldo não queria mais essa questão de ver as suas faixas sendo rasgadas ali, de ter esse confronto ali com o torcedor, né? Ele já tem essa imagem de ídolo nacional, de ídolo dentro da história do futebol, né? Então acho que no mundo todo, né, o Ronaldo é conhecido e é ídolo, e ele não queria talvez manchar essa história dele, né? Dessa maneira, né? Com o torcedor rasgando faixa, aquela crítica, né, ali em cima dele, então cria uma imagem muito ruim. Então é isso, né? A SAF do Cruzeiro agora, o Cruzeiro, né? Vamos dizer assim, tem novo dono, né? Não a SAF, né, em si, mas o clube mesmo agora passa para um novo dono, né? Então, no final das contas, o Pedro Lourenço é o dono do Cruzeiro. Se as coisas vão mudar, como vai ser daqui para frente, a gente vai acompanhar aí e vai ver, né? Eu acredito que a diferença principal é no estilo da gestão lá, né? O Ronaldo é um cara que foi um investidor, que ele tinha o plano realmente de fazer isso, e o Pedro Lourenço é um cara cruzeirense. Talvez ele vai arriscar mais do que o Ronaldo arriscava, né? Na questão de investimentos, de contratação de jogadores, né? Então, isso aí só com o tempo a gente vai começar a entender. Então, a princípio, a diretoria de futebol vai ser toda mudada ali, vai estar a comando do Alexandre Matos, né? E o filho do Pedro lá, né? O Pedrinho Lourenço, parece que vai ser o braço direito dele. E a questão da gestão do clube, né? A parte administrativa vai continuar com o Gabriel. Então era isso aí, essas notícias aí do Cruzeiro, finalizando aí essa novela aí dessa mudança, né? De direção na SAF do Cruzeiro. Então deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou aí dessa nova SAF do Cruzeiro, essa notícia aí, parece que isso criou um grande ânimo aí pro
torcedor cruzeirense. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.